Olá, meu nome é Caterine Renata Passaglia, participei do projeto do PIBIC pela UniOeste e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliar por meio de uma revisão sistemática da literatura a efetividade da escala Vita na análise de cor pós-clareamento dental. Os coautores desse trabalho foram Fernanda Rafaela Ribeiro, o professor Márcio Mendonça e a professora Veridiana Camilotti. Fui orientada pelo professor Júlio Ueda e esse trabalho foi realizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Cascavel, no Centro de Ciências Biológicas da Saúde CCBS, curso de odontologia. Então, o clareamento dental ele é uma técnica utilizada para devolver a estética a dentes que sofreram manchamento ou descoloramento dentário, e existem diversas formas de aplicação para ele. Dentre elas, a gente pode citar o clareamento caseiro ou consultório, clareamentos com diferentes tipos de concentração de agente clareador, tempos de aplicação diferentes e as mais diversas técnicas com moldeiras pré-carregadas ou técnicas que aplicam em conjunto com dessensibilizantes. Mas, independente da técnica utilizada, a análise do grau de clareamento dental pode ser feita utilizando ou a escala Vita ou o espectrofotômetro digital portátil. A escala Vita é composta por 16 cores, que são ordenadas por duas dimensões, uma matriz e a outra de croma, e são divididas em A, B, C e D. Já o espectrofotômetro ele é um aparelho digital capaz de medir o comprimento de onda de reflectância de um objeto, trabalhando com a escala de cores em 3 coordenadas: luminosidade, cor nos eixos vermelho e verde e amarelo e azul. E por sua maior acessibilidade e custo e benefício, a escala Vita ela tem se tornado a escala mais utilizada em consultórios odontológicos. Então, o objetivo desse estudo é conduzir uma revisão sistemática e meta-análise com o intuito de avaliar a eficácia da escala Vita Classical em relação ao espectrofotômetro na análise de cor pós-clareamento dental. Então, para começar o nosso trabalho, a estratégia de pesquisa para a busca inicial dos artigos foi baseada no método de estratégia de pesquisa PICOS. A população, ou seja, os pacientes, deveriam ser submetidos à técnica de clareamento dental independente da técnica. O tipo de intervenção foi a avaliação de cor pós-clareamento dental com a escala Vita Classical. A comparação foi a avaliação de cor pós-clareamento dental com o espectrofotômetro. O desfecho seriam as unidades de variação de cor em comparação à variação de cor do espectrofotômetro. E o desenho do estudo seriam estudos clínicos. Para isso, a busca inicial foi realizada por meio de plataformas de pesquisa, incluindo Embase, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, PubMed e Springer Link. E continham como critérios de inclusão os estudos, ter menos de 10 anos de publicação e serem estudos clínicos, como previamente mencionado. Em seguida, então, os títulos e resumos foram anexados na plataforma Ryan, onde foram avaliados por 3 revisores sobre sua inclusão ou não no trabalho. Os trabalhos selecionados, então, passaram por uma avaliação do risco de viés por meio da ferramenta da Cochrane Hobby2, onde os critérios avaliados foram divididos em 6 domínios. O primeiro domínio consistia no processo de randomização dos trabalhos, o segundo, desvio das intenções pretendidas, o terceiro, desvio a dados faltantes, mensuração do desfecho, seleção do resultado reportado e, por fim, risco geral do estudo. Cada critério e cada domínio passava por uma avaliação entre alto risco de viés, baixo risco de viés ou que apresentava algum risco ao trabalho. E após essa avaliação, quando os resultados foi feita uma média dos resultados e se eles apresentassem alto risco de viés, eles eram excluídos do trabalho para meta-análise. Os que apresentaram algum tipo de preocupação em relação ao risco de viés também não foram incluídos na meta-análise, só foram incluídos estudos que apresentaram baixo risco de viés. E aqui ao lado está o fluxograma dos trabalhos que foram incluídos quanto à sua elegibilidade e que passaram pelo risco de viés. Sobre a meta-análise, então, os estudos que apresentaram baixo risco de viés foram incluídos e foram divididos em subgrupos de acordo com a técnica de clareamento para facilitar a estatística do trabalho. Para realizar a estatística, então, foi utilizado o software Jamov de estatística e foi feita a meta-análise com base na diferença de média padronizada da variação de cores da escala Vita Classical e do espectrofotômetro, sendo novamente subdivididos em subgrupos para facilitar a análise. Então, nos gráficos ao lado, nós podemos observar onde há o pontilhado preto, nesse lado, favorecendo a escala Vita Classical, e do outro lado da linha, favorecendo o espectrofotômetro.
No subgrupo C, a mesma coisa, quando a gente compara tanto o método caseiro quanto métodos de consultório e diferentes técnicas, diferentes concentrações, a gente vê que nos gráficos estão favorecendo a escala Vita clássica. Seguindo para os outros subgrupos, o subgrupo B, com o gráfico de floresta também, diferentes técnicas de clareamento. Também os trabalhos favoreceram a escala Vita, e no subgrupo D, gráfico de floresta, tempos de aplicação, também favoreceu a utilização da escala Vita clássico. A meta-análise, então, se mostrou favorável à utilização da escala Vita clássico, com um resultado homogêneo, e mesmo que alguns subgrupos, como o A e B, tenham apresentado algum tipo de heterogeneidade nos seus resultados, os estudos aparentam estar seguindo na mesma direção. A literatura traz que, dos 30 estudos que foram incluídos nesse trabalho, 21 não relataram haver diferenças significativas entre a análise de cor por métodos subjetivos, que seria a escala Vita, e os métodos objetivos, que seriam os espectrofotômetros. Agora, 9 autores desses 30 afirmam que o espectrofotômetro ele é um método de avaliação de cor mais confiável, porque ele não apresenta interferências de subjetividade da visão humana, como entre outros fatores, como a luminosidade do local de aferição. Porém, alguns estudos, como esse trabalho que eu trouxe aqui, mostra que se você não tiver a correta angulação ou o correto manejo do espectrofotômetro, ele também pode dar variância na aferição de cor, não sendo tão vantajoso. Além de ser um método mais caro, por causa do instrumento, do que a escala Vita, que é um pouco mais acessível para os cirurgiões dentistas. Então, como conclusão do trabalho, a gente tem que a escala Vita ela se mostra um método de avaliação de cor efetivo, vantajoso e independente da técnica de clareamento dental. Contudo, como ela é uma escala que não é propriamente feita para avaliar dentes clareados, ela possui certa limitação pelo número de cores que ela traz, mais estudos, incluindo outras escalas mais amplas, como a escala Vita 3D Master Vit Shade Guide, são recomendados para a gente ter resultados mais precisos comparando os métodos objetivos e subjetivos de aferição de cor. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer ao UniOeste pela oportunidade de poder realizar essa revisão, a qual foi muito enriquecedora para os meus conhecimentos, e também ao EAICT pela oportunidade de poder apresentá-lo. Muito obrigada pela atenção.